Estou aqui dirigindo a caminho do trabalho e me recordando de uma experiência que eu tive recentemente. Uma experiência que envolve o tema assertividade. Então, eu estava num evento em família, um evento para brincar, com os meus 2 filhos, meu marido. E ao longo desse evento, eu reencontrei uma conhecida, que eu acho que devia ter uns 15 anos que eu não a via, acredito que por volta desse tempo. E ela foi muito simpática, foi conversar comigo, inicialmente só me cumprimentou. E passado uma parte desse evento, e quando começou uma parte de brincadeiras mais livres, ela se aproximou de mim e foi conversar com maiores detalhes sobre a vida dela atual, contou algumas questões dela e eu fiquei lá ouvindo, né, assim, interagir tudo. Mas chegou um momento que a conversa se prolongou muito. Eu acho que já devia ter talvez uns 15 minutos, 20 minutos de conversa. E o que antes estava algo agradável, que eu estava interagindo realmente com real interesse, começou a se transformar em uma situação de desconforto para mim. Porque eu via os meus filhos com meu marido usando aquele momento para ter uma experiência em família, que tinha um tempo limitado, era uma experiência com tempo limitado. E eu me via como uma espectadora deles, né? Porque eu estava conversando, mas quando eu comecei a ficar desconfortável, a minha atenção já não ficou mais plena, eu já não estava mais inteira na conversa. Então eu ficava observando a família e a vontade que eu tinha, na verdade, era de estar em outro lugar, que era com eles e não lá na conversa. Mas nesse momento eu vi que eu não estava bem resolvida na assertividade, porque eu não consegui sair da conversa, eu não consegui ser honesta comigo mesma, inclusive, né? De ter respeitado a mim mesma, inclusive, de ter de uma forma gentil conseguido concluir para poder ir lá viver aquela dinâmica com a família. O que me passava na cabeça é que, como ela estava desabafando algo pessoal, que eu iria ser, digamos assim, desrespeitosa se eu não ouvisse tudo. O que foi, na verdade, reflexo de uma velha Luana, de uma Luana que carregava o que não era dela, talvez ainda carregue, né, por esse exemplo recente, que me autoanulava para poder, digamos, acolher o outro. E hoje eu vejo, depois de passar da situação, apesar de não ter conseguido ter a assertividade necessária, tanto que, só para concluir a história, terminou o tempo do momento lá da brincadeira do evento, e eu me despedi dela já quando terminou, que os meninos me chamaram para ir embora. Então eu perdi essa atividade em família, de participar, de ter criado essa memória também com eles, né? Porque não consegui ser assertiva. E como eu estava dizendo anteriormente, o que eu vejo é que é possível uma conversa mesmo desafiadora, ser gentil, ser empática, mas ao mesmo tempo também ser assertiva. É possível falar algo como: foi muito bom ter encontrado você, eu imagino que a situação deve estar difícil, mas nesse momento eu vou precisar realmente de me despedir, vou precisar de me juntar lá com a família. Você poderia me passar seu contato, de repente podemos dar continuidade à conversa em outro momento. E, enfim, era possível de falar isso de uma forma gentil, mas ao mesmo tempo sem bloquear a si mesmo, né? Sem se sabotar em prol do outro. É aquela velha história, né? Que o foco ficou sempre no externo. Como o foco ficou no externo, faltou incluir a si mesmo. E
o amor, a generosidade não pode excluir a si. Precisa de ser um ato de inclusão de todos. Então, quando você empresta o seu ouvido, empresta a sua presença para o outro, mas tira de você mesmo, tira de repente de uma atividade que é importante para a sua família, você está dando sim para o outro e não para você. Então, não é bom. Não é bom, na verdade, nem para o interlocutor, porque de alguma forma a pessoa percebe que o outro não está na inteireza do que poderia estar. Enfim, então, dessa vez eu não consegui, mas tudo bem. No passado eu me culpava muito mais quando eu não conseguia algo. Agora eu aproveito essa situação como uma grande oportunidade de enxergar situações minhas, né, questões minhas que ainda estão na sombra e que precisam de lapidação, para que em situações semelhantes no futuro eu possa agir com mais discernimento, que eu possa utilizar da sabedoria, ter uma tomada de consciência mais fiel a quem de fato eu sou. Então, a culpa ela está cada vez ficando mais esquecida e ela era muito presente na minha vida. E apesar da assertividade não ter ainda entrado de completamente na minha vida, ela já é percebida quando não está sendo honrada como deve. E fica aqui então essa minha experiência para vocês. Desejo que todos que possam ler e ressoar com essa fala encontrem dentro de si a doçura firme para saber dar o sim e o não de forma certa, consciente e fiel a você e ao todo. Abraços, paz e luz hoje e sempre.